Fala aí, galera, boa noite. Vou dar mais um tempinho. O pastor Jader teve um probleminha técnico lá, mas já está entrando. Fala, pessoal. Boa noite. Pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Pessoal, o pastor Jader teve um probleminha técnico ali, ele já está entrando daqui uns 10 minutinhos. Eu esperei um pouquinho, mas ele mandou uma mensagem agora e já tá entrando. E vai ser legal demais, nós vamos falar sobre plantação de igreja, vamos falar sobre uma igreja saudável, vamos falar sobre uma movimentação mais bíblica possível. É claro que nós não sabemos de toda a verdade, nós não temos toda a verdade, nós não estamos aqui também para inventar a roda, né? Parece que a gente tem uma mensagem nova, que a gente está inventando a roda. Não, não é isso. Na verdade, a gente está redescobrindo o verdadeiro evangelho que foi distorcido ao longo dos anos. Então, enquanto vocês entram aí, um abraço Eberton, Cássius, um abraço para o Samuca que entrou, eu vi a Simone também. Quem quiser aí dar uma acenadinha, colocar um comentáriozinho aí, vamos batendo um papo enquanto o pastor Jader não entra aí. E ele, que é um plantador de igreja também, vai estar dando um abraço. Rafa entrou aí. Paz de Cristo, Eberton. O Eberton é a família aí, sempre presente nas nossas lives. Galera, semana que vem, Emerson Correia, abraço Emerson. Elias, abraço Elias. Tamo junto, manos. Galera, semana que vem nós vamos ter uma live muito legal aqui. Nós vamos estar com o Lucianinho, todos conhecem o Lucianinho, né? O pastor Luciano Alves. Ele vai estar também, nós vamos estar falando sobre igreja, sobre o convívio da igreja, relacionamento de pessoas. Vai ser muito legal semana que vem, vai ser na quinta-feira. Acredito que todas as quintas-feiras agora do mês de janeiro a gente tem live aí, a gente teve live e está sendo muito legal. Está dando uma repercussão muito grande pós-live. A gente vê ali que tem 300, a minha live com a do Samuel deu quase 300 views, então tá muito legal, e depois eu salvo aqui na bio e coloco lá no canal do YouTube. Quem não se inscreveu no meu canal no YouTube ainda, galera, pode ir lá no YouTube, é Douglas Urruzola, só o meu sobrenome, é só entrar lá e começar a seguir o canal, que a gente coloca vídeos semanais ali. Galera, então enquanto a gente espera o pastor Jader aí entrar, e ele vai dividir um pouco da experiência dele que ele tem como plantador de igreja, e essa dificuldade, né, na verdade, de manter a igreja mais saudável possível. Quando eu digo igreja mais saudável possível, eu estou falando de doutrina, exatamente de nós mantermos a doutrina de Cristo mais saudável possível. Porque a nossa tendência como liderança sempre tender para uma discordância da doutrina correta, ou seja, a nossa tendência é sempre dar valor às fórmulas e às maneiras que nós vamos chegar. Nós chamamos isso na teologia de pragmatismo religioso, que é as formas que nós usamos para chegar no fim. Então, muitas vezes nós não nos atentamos aos meios que nós estamos usando para chegar no fim que nós desejamos, que muitas vezes esse fim ter uma igreja cheia ou multiplicar a igreja, que não tem problema algum com isso. O problema está quando eu não observo, ou então eu desvio da verdade do evangelho para que eu consiga colher o fruto, esse fruto que a gente busca, né, que é o crescimento de uma igreja. E na verdade não é bem assim. Eu queria dividir com vocês, enquanto o pastor Jader não entra, uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 12, e diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Algumas traduções vão dizer que ninguém pense de si mesmo além daquilo que lhe é permitido pensar, ou aqui nessa tradução está dizendo de si mesmo um conceito mais elevado do que deve-se ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça a liderança com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Gente, que coisa linda o apóstolo Paulo doutrinando a igreja. Coisa linda de ver quando nós observamos que ele teve um certo cuidado em todos os aspectos da eclésia, da funcionalidade da igreja, na verdade. Ele teve um cuidado em formatar os dons, em colocar doutrinas do culto, que a gente muitas vezes acha que o culto é de uma forma, mas o apóstolo Paulo também doutrinou o culto. O culto que nós entendemos hoje que seria um culto saudável é o culto onde nós nos reunimos, pessoas que comungam da mesma fé, independente do local e da placa que for, mas comungam da mesma fé, cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e ali um se reúne com louvor, com adoração, com palavra de Deus, com muita leitura bíblica, teológica. E uma das coisas que eu defendo muito é a pregação da exposição bíblica. Porque quando eu prego a exposição bíblica, e eu faço conforme a Bíblia está me orientando, eu faço uma exegese conforme a Bíblia, eu extraio dela o melhor do que ela tem para nos dar, eu forneço para a igreja informação saudável e a igreja começa a se tornar uma igreja saudável. O que acontece quando nós não fizemos uma exposição bíblica muito bem feita? A gente acaba pegando versículos isoladamente e muitas vezes esses versículos isolados eles são para defender a ideia do pregador. E sabe, existe uma máxima que diz que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. E isso é a mais pura verdade. Deus ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a palavra dele. Um abraço, pastor Rafa. Grande abraço. Fizemos uma live excelente na semana passada. Pastor Rafael, que é um pastor teólogo da igreja... não vou errar o nome da igreja, tá, pastor? Porta das Ovelhas. Deixa eu puxar o pastor Jader aqui. Pastor Jader, vamos ver se ele vai entrar aí. Está entrando, está carregando. Enquanto o pastor Jader entra aí, a gente vai dando continuidade. Então, como eu disse, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a sua palavra. E quando o pregador ele prega e faz uma exposição bíblica, automaticamente Deus tem compromisso com aquela palavra. Deu algum erro aqui, o pastor Jader não conseguiu entrar, vamos tentar de novo. Estou tentando puxar o pastor ali. Agora sim! Finalmente! Fala, pastor Jader! Boa noite! Tudo bem? Tudo e com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. O pessoal já estava gritando aqui, cadê o pastor Jader? Eu vim aqui só para te ver. Jura, né? Não, mas uma grande expectativa. O Samuel também disse, não, vai ser a live de janeiro. E dizem que nós somos polêmicos. Não, não é nada disso. E aí, pastor, conseguiu chegar? Finalmente, coisas de pessoas casadas, né? Eu esqueci de avisar para minha esposa que eu tinha uma live hoje e eu estava numa visita pastoral e aí eu saí correndo para vir para cá, chegar a tempo e tal, quando tu falou assim, não,
2 minutos nós começamos, eu tava no portão aqui, eu olhei pra cima, tava tudo apagado, eu falei, minha esposa saiu pra fazer alguma coisa agora, bem na hora da live, mas graças a Deus consegui chegar, tamo aí. Que legal, que legal. Eu tava dando um início aqui, eu li Romanos 12, capítulo 12, quase que todo aqui, e ali o apóstolo Paulo estava falando sobre o nosso culto, né? O culto racional, que nós oferecer a Sim. Deus um culto vivo, um culto santo, mas existe uma doutrina para o culto também. E eu estava só fazendo uma passagem disso porque existe uma máxima, né, que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, ele tem compromisso com a sua palavra. Então, a Uhum. importância de uma exposição bíblica muito bem feita, né? E não uma defesa de ideia, porque o que a gente vê hoje? Pastores que pregam uma defesa de uma ideia própria, pegam um versículo bíblico e respaldam como se tivesse um carimbinho ali embaixo, carimbou o selo de qualidade bíblica. E às vezes não é, né? Por isso que a gente colhe Uhum. uma igreja não saudável hoje. Esse é o nosso assunto, né? Vamos tratar hoje. Uhum. É a implantação de uma igreja saudável. Vocês Uhum. aí você que já implantou a igreja Casulo, a Batista Casulo, eu não sei quantos anos tem a igreja já. Então, a gente está no processo de plantação ainda, né? A gente ainda não constituiu a igreja, mas a gente está nesse processo. A gente já está há 2 anos, né? Nesse processo de começar com um grupo de base, né? Um grupo de cristãos, e a gente começa então as reuniões para preparação para a plantação. Só que aí veio a pandemia, né? A gente se reunia num pub aqui na Cidade Baixa, a gente escolheu esse bairro aqui para igrejas saudáveis, né? Tem 4 igrejas e essas igrejas não são assim, não pregam, pelo menos da maneira bíblica, assim como a gente acredita ser igreja, né? Uma igreja bíblica. Tá me ouvindo? Sim. Tá cortando para mim aí. Eu estou te ouvindo, a tua imagem trancou. Agora Tá, voltou. beleza. Então esse bairro é o bairro conhecido pela boemia, pelos partidos políticos, né? Pessoal muito engajado na política, em outras causas, mas aqui a gente não vê movimento do evangelho, né? A gente não vê igrejas, não vê evangelismo, nada. Eu já moro aqui há 3 anos, né? Me mudei para esse bairro justamente para poder entender a lógica do bairro, entender as pessoas que moram aqui. E agora, então, esse ano a gente vai voltar aqui para o bairro. Daí teve a pandemia, te falei, né? E como o lugar onde a gente se reunia, a gente alugava no domingo, esse lugar entrou em reforma no meio da pandemia e teve todas as restrições e tudo mais. Então, depois, quando a gente queria voltar com os cultos públicos, esse lugar estava em reforma. Aí a gente foi acolhido por uma igreja cedeu espaço para a gente poder fazer o culto lá no espaço deles, né? Nossa, que legal. Aqui no bairro Glória. E aí a gente ficou esse período de tempo, a gente está se programando para voltar aqui para a Cidade Baixa, que é o lugar onde a gente quer plantar a igreja. Nossa, que legal. Uma visão dessa de um pastor ceder uma igreja para vocês fazer o culto. Isso é muito, isso é reino, né? É. Cara, muito Não, foi legal. muito. A gente está num processo parecido aqui. Eu já fui pastor de uma igreja por 6 anos. Uhum. Uma igreja muito saudável biblicamente, falando da minha parte, tá? Não estou falando Uhum. mas existe depois a gente saiu, ficou fora, congregando em outro lugar. E o ano de 2020 foi um ano muito divisor de águas. Então, a gente está para implantar também uma igreja nesse ano. A gente já está caminhando com o pessoal, a gente está fazendo um grupo de cristão nos lares. Já tem uma galera que está andando com nós. E a gente só não foi ainda para o próximo passo porque realmente entende que essa pandemia ainda não acabou. Então, Sim, mas a sim. gente está a nossa galera a ser igreja fora das 4 paredes. Mas eu Uhum. entendo sobre o congregar ele é necessário, ele é fundamental, desde que seja um congregar saudável. Né? Então a gente vai implantar uma igreja agora em 2021, se for da vontade do Senhor. Amém. Não, com certeza é da vontade do Senhor que a gente plante igrejas. A gente só tem que saber se é agora, né? O momento, ou é um pouquinho mais para frente. Mas com certeza, com certeza. Eu amo esse assunto de plantação de igreja, é uma das coisas que mais cativa meu coração. Até vou te explicar por quê. Eu era um evangelista por natureza, tá? Desde que eu me converti, eu sempre fui um cara mais evangelístico. Então eu tive banda, toquei com banda, a gente evangelizava com as bandas no meio do underground, no meio do punk.
né, do rock and roll aqui da Cidade Baixa, inclusive. Então eu sempre tive esse desejo por pregar o evangelho e ganhar almas, né? Só que o que acontecia? A gente ia para os lugares, evangelizava e tudo mais, às vezes as pessoas, né, queriam receber o evangelho, e o próximo passo para alguém que recebe o evangelho é ele ser batizado e entrar no corpo de Cristo, que é fazer parte de uma igreja local. E o que a gente sentia falta, né, é que a minha igreja era lá na Restinga, era muito longe, era uma realidade muito local, assim, de lugar de difícil acesso, perigoso, né? Muitas pessoas têm até medo de ir lá. Então a gente começou a sonhar com a plantação de uma igreja para que pudesse acolher esse pessoal, né, do underground. E aí a gente já trabalhei há algum tempo com com o pessoal do underground, assim, com essa juventude e tudo mais. Só que a gente começou a entender, desculpa, a gente começou a entender que a igreja, ela é plural, né? Plural no sentido de ela é para todos os tipos de pessoas, não apenas para um nicho de pessoas. E a gente começou a sentir falta de famílias, começou a sentir falta de pessoas mais velhas, porque é isso que traz o equilíbrio, né, para uma igreja. A gente vê ali na carta de Tito, de Timóteo, né, da carta de Tito principalmente, que fala que nós devemos tratar os irmãos mais velhos como os idosos como a paz, que as mulheres mais velhas devem aconselhar as mais novas. Então, quando tem uma igreja só de jovens, só de pessoas, né, da mesma faixa etária ou do mesmo tipo de pessoas, né, mesma identidade de pessoas, assim, a igreja perde muito. Então, uma igreja, quanto mais a beleza da igreja e a grande diferença da igreja é justamente a igreja é a única instituição que consegue agregar, ainda mais nesse tempo de polarização política e tudo mais, ideológica, a igreja é o lugar onde, né, o jovem se relaciona com o mais velho, o homem com a mulher, o jovem com o mais velho, todos os tipos de pessoas, né, tipos diferentes de pessoas, até de posições, às vezes, de coisas secundárias que não são concernentes ao evangelho, conseguem se relacionar. Eu posso votar num partido político que é diferente do teu, mas nós temos algo que é maior, que é o evangelho, que é o que nos une, né? Então as coisas que a gente diverge, a gente chega num consenso, mas as coisas que são assim primordiais para a fé, que é o evangelho, é o que a gente concorda. Excelente, excelente. Pastor, eu separei aqui 5 tópicos para, se a gente puder, dentro desse assunto, para a gente poder trabalhar. Claro. Tu como a gente veio de um contexto talvez neopentecostal, pentecostal. Hoje está muito difícil de discernir, olhar para uma igreja e olhar uma igreja pentecostal e dizer que ela é pentecostal mesmo, ou se já tem a incidência do neopentecostalismo junto dentro dela. Porque as igrejas neopentecostais sérias, como a Assembleia de Deus centenárias, acho que está cortando ali. Deu uma cortada. Voltou aí. Voltou? Tá. Então, com essa agregação do ensino da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, desde 1985 para cá, que foi o boom do crescimento do cristianismo no Brasil, cara, eu tenho visitado muitas pessoas mesmo, principalmente os ditos desigrejados, eu tenho ido atrás dessas pessoas, e o que eu escuto muito deles, é que gerou muito problema emocional, muito problema psicológico, rombos muito grandes. E aí você vai conversando com a pessoa e você vai entendendo que foram práticas religiosas dentro desse contexto religioso que destruiu famílias, jogou famílias para fora da fé, e elas se achavam até mesmo, eu não tenho mais salvação, eu perdi a minha salvação. Aí quando a gente leva essa pessoa a entender o evangelho, o verdadeiro evangelho, ela entende que realmente aquilo lá foi uma carga excessiva. Eu quero te perguntar, nessas cargas excessivas, você que veio também desse meio, existe ainda, você recebe muitas pessoas com problemas emocional, psicológico, devido não ao evangelho, mas à carga religiosa dessas igrejas? Com certeza, com certeza. Causou,
essas doutrinas humanas, essas doutrinas que foram adições ao evangelho, eu quero colocar assim, o neopentecostalismo, eles trazem muitas adições ao evangelho que o evangelho não propõe. Métodos de crescimento de igreja, imposições de sistemas religiosos, de célula, MDA, M12, G12, enfim, coisas que foram instituições humanas que não têm respaldo da Bíblia, né, da sã doutrina, e acabam gerando um grande dano para as pessoas. Eu fui muito vítima também desse tipo de abuso espiritual, no sentido de uma opressão mesmo. Se tu não seguir tal doutrina de tal jeito, porque o pastor falou, tu tá em pecado, tu tá endemoniado, tu tá revoltado com Deus e tal. Enfim, então isso causa um dano muito, muito grande, né? A gente estava falando sobre igrejas saudáveis. Uma das marcas, né? Não sei se tu conhece o Mark Dever, que tem ele tem um movimento, né, chamado 9 marcas de uma igreja saudável. E ele coloca ali algumas marcas que uma igreja saudável deve ter. É uma boa compreensão, uma compreensão saudável e completa do que é o evangelho. Então, as pessoas não entendem direito o que é o evangelho, então elas passam a imitar práticas. A pessoa chega na igreja e não é explicado, né, o evangelho, não é explicado os pilares da fé, as coisas que são essenciais para ela ter uma vida cristã, para ela ser um discípulo de Jesus, e ela vai imitando práticas e vai fazendo rituais que não têm fundamento bíblico algum, e quando esses rituais que são propostos às vezes por líderes religiosos, eles não têm o efeito que é prometido por esse próprio líder religioso, a pessoa acaba se frustrando, se decepcionando, se decepciona com pessoas, se decepciona até com Deus, porque Deus não fez aquilo que esse líder prometeu para ela que Deus faria, né? Então a pessoa coloca palavras na boca de Deus coloca palavras na boca de Jesus que Jesus nunca disse. Jesus Exato. Nunca prometeu o que essas pessoas prometeram. Então, porque, que nem tu falou no início, Deus tem compromisso, Ele é fiel à sua palavra, não à minha palavra, não aquilo que alguém promete em nome de Jesus, né? Então, quando se perde o foco, se sai fora da revelação perfeita e suficiente de Deus, que é a palavra, quando se inventa, quando se adiciona coisas ao evangelho que o evangelho não propõe, aí é um problema muito grande, né? E causa um dano muito grande. E vem essa opressão. E um ponto que você falou interessante se a pessoa não recebe aquilo que foi proposto por esse líder, esse suposto líder, a culpa é dela porque ela não tem fé. Então sempre vão andar naqueles 2 pilares, na culpa e no medo. Sempre. Isso nas finanças, dentro dessas igrejas, tudo. E em relação à nossa movimentação hoje, eu digo nossa porque eu estou me movimentando dessa forma mais livre, porque o Evangelho propõe isso. Eu tenho 17 anos de conversão, e eu digo que eu estou me movimentando assim uns 2, 3 anos, dessa forma, mas parece que a ficha caiu, entendeu? Demorou, mas parece que a ficha caiu. Já era consagrado pastor, tudo, abri mão de tudo isso para viver o Evangelho. E, cara, e te dizendo isso, parece que as pessoas hoje, porque eu tenho familiares nesse meio, você deve ter familiares, conhecidos, amigos nossos, parece que olham para nós hoje e nós somos os liberais demais. Nós não vivemos uma doutrina, mas não é isso. Aí eu vou trazer um pouquinho lá para depois da reforma de Lutero, um pouquinho depois ali de Calvino, veio os puritanos que vieram através do calvinismo também, você conhece a história dos puritanos. E os puritanos se revoltaram tanto com a clareza que Lutero e Calvino trouxeram para o evangelho naquela época, que tudo que a igreja católica fazia, eles eram totalmente adversos. Eles foram para um outro extremo, para um outro eles foram polarizados para um outro extremo, exatamente. E aí eles começaram, o padre toma um cálice de vinho, não, beber é pecado. Então eles começaram a dar nomes a pecados que realmente não era pecado. Ele entrou a doutrina das roupas, dos costumes, da bebida, da música do mundo, música não do mundo. É esse monte de coisinha que nos perguntam diariamente. Eu posso fazer isso, posso aquilo? E o evangelho nunca foi tratado do pode e não pode, porque Jesus não é um novo legislador. Jesus veio trazer o evangelho da graça de Deus para nós. E quando eles olham para nós hoje, alguns escutando música que não é evangélica,
ou tomando uma bebida em casa com a sua esposa, ou fazendo qualquer outro tipo de prática que a Bíblia não condena, eles acabam nos autocondenando. E acham que isso essa vertente do puritanismo que pegou as igrejas pentecostais lá no ano de 1910, na Rua Azusa, que ali veio a doutrina já, e o puritanismo está grudado, e eles não sabem disso, tanto o puritanismo quanto o arminianismo, né? Mas o pentecostal, ele não sabe da história. Porque eu cheguei num contexto em que, cara, a maioria não lê Bíblia. Eu não vou dizer que são todos, mas a maioria não lê Bíblia. Porque quem lê Bíblia, quem lê o livro de Gálatas, quem lê o livro de Romanos, vai entender muita coisa, vai ser liberto disso. Porque o livro de Gálatas, Paulo vai tratar diretamente da lei judaica, das práticas judaicas, eliminando práticas de outras religiões, né? E tirando o pragmatismo religioso. E eu não sei se você sofre a mesma pressão de achar que nós vivemos uma graça, uma hipergraça, uma graça que se tornou uma desgraça, que já, na verdade, não é. Hoje eu estou muito mais apaixonado por Jesus do que antes. Hoje eu tenho muito mais temor em não pecar do que antes. Porque hoje eu entendi a minha liberdade, eu sei até onde eu posso ir, eu sei quais são os meus limites, porque o Evangelho me impõe, ele me coloca isso de uma forma livre. E eu não sei se você sofre isso, seus membros sofrem esse tipo de coisa, a retaliação dos seus amigos que ficaram no Pentecostais. Como é que é isso para você? E como é que você lidar com isso? Vamos lá. Vamos do início. Foi bastante não, eu percebo assim, ó, em relação ao que tu falou sobre os usos e costumes, o pessoal que vem de uma igreja que é mais rígida, no sentido, coloca os usos e costumes como doutrina, né? Não sei de que contexto veio, mas na Assembleia de Deus o culto de terça-feira era o culto de doutrina. Só que era mais pregado usos e costumes, pode e não pode, do que doutrina bíblica verdadeira, né? Doutrina da eleição, enfim, N doutrinas que poderia ser pregado e explicado num culto de doutrina. Então, as pessoas foram doutrinadas com coisas que não eram verdadeiramente doutrinas. Era uma visão muito mais... Era uma santidade comportamental. O que é uma santidade, o que é uma santidade comportamental? Eu me santifico porque eu não faço tal coisa. Né? Eu não tenho tal comportamento. E, na verdade, a verdadeira santidade ela é muito mais profunda, que foi isso que Jesus propôs, né? É um raio-x da tua mente, das tuas motivações, daquilo que você pensa e sente a respeito das coisas que você tem desejo de fazer, porque você é um pecador, né? Então, todos nós temos desejos de fazer coisas erradas, de falar, de praticar coisas que são erradas, são pecado, mas por causa da nossa nova identidade em Cristo, a gente deixa de fazer isso. Mas é algo que é consciente, não é meramente comportamental. Né? Então, tipo, é o famoso parecer ser santo ou realmente ser santo. Né? O santo não é aquele que não faz nada de errado. Não, o santo é aquele que se arrepende verdadeiramente daquilo que de errado faz, porque todo mundo faz algo errado. Né? Mesmo que seja na mente e no coração. Então, falta doutrina, né? A doutrina da santidade de Deus, como ser santo realmente, é o que falta. A santidade não é um melhoramento moral. A santidade eu abro mão, que nem tu falou hoje, eu me sinto mais próximo de Deus, eu estou mais livre. Não quer dizer que a gente se tornou liberal e que a gente está com a nossa consciência amortecida e a gente faz vista grossa para o nosso próprio pecado. Não. O entendimento da nossa natureza pecaminosa e de que nós dependemos da graça de Deus continuamente, todos os dias, é o que nos leva a querer cada dia mais abrir mão dos pecados para estar mais próximo de Deus. Né? Se apoderar dessa graça de Deus, se apropriar dessa graça de Deus que nos foi ofertada na cruz, para que a gente possa estar em comunhão íntima e profunda diariamente com Jesus. É outra batida. Não é simplesmente, não, eu não bebo porque o pastor diz que beber é pecado. Não, eu escolho se eu vou ingerir bebida alcoólica ou não, se isso vai me afastar de Deus ou não. Eu tenho essa consciência, né? Eu abro mão disso porque, para mim, a minha comunhão com Deus é mais importante. Né? Então, é muito diferente. Mas, para isso, é necessário conhecer a verdadeira doutrina. Conhecer as doutrinas bíblicas profundamente, conhecer mais a Deus
teologia é importante. Quando a gente é do meio pentecostal, os caras falam, não, teologia é a letra mata e o espírito vivifica. Quando na verdade, quanto mais nós conhecemos a Deus, a verdadeira teologia, a verdadeira boa teologia, ela nos leva à adoração, à reverência, ao temor, como tu falou no início. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos assombramos, mais nós nos encantamos. Se no relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento vai melhorando conforme os anos, conforme a gente vai conhecendo o nosso cônjuge, que também é um pecador, mesmo a minha esposa sendo uma pecadora e eu sendo pecador, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos melhoramos e mais, mesmo eu conhecendo os pecados, os defeitos dela, eu vou amando ela mais ao conhecê-la melhor. Imagina quando nós nos aproximamos de um Deus que é perfeito. Quanto mais nós conhecemos esse Deus perfeito, quanto mais nós nos assombramos com a beleza, com a graça e com a misericórdia desse Deus, mais nós desejamos isso. Se é que de fato nós estamos conhecendo o Deus verdadeiro. Então nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus. E só é possível conhecer a Deus de um modo. Estudando a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus escolheu se revelar ao homem. E ele escolheu a forma de se revelar ao homem, que é através da Escritura. Então, por isso que a gente precisa se dedicar a conhecer a Deus através da Escritura. A gente se dá a conhecer, né, no sentido, a gente se relaciona com Deus em oração, a gente abre o nosso coração, a gente faz ali a nossa oração, abre o coração. Quanto mais sincero e verdadeiro e transparente nós somos em oração, mais a gente consegue ter essa resposta de Deus, né, estar mais próximo de Deus. E nós passamos a conhecer a Deus através da palavra. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais Ele se dá a conhecer através da Escritura. Aí eu concordo 110% contigo. E aí eu vejo uma coisa, Jader. Eu estou estudando um livro que é a Introdução à Cosmovisão Cristã. E esse livro também ele nos leva a pensar sobre... Esse barulho aí é porque eu tô em casa, viu? Tem cachorro gritando, é o filho gritando ali. De boa. Daqui a pouco meu filho vai entrar aqui, vai fazer barulho na porta mesmo. Faz tudo certo. E aí, mas faz parte, né? Eu tenho um filhinho de um ano e meio. Ele tá fazendo um ano e meio, então ele grita bastante aí. Tá na fase do grito, eu tô ligado. Eu tenho tenho uma menina de 10, um menino de 4 e a minha esposa tá grávida, mês que vem ela ganha mais uma menina. Que legal! Mais uma menina. Eu tenho uma menina de 13 anos também. Demorou bastante para ter um espaço bem grande, mas aí veio o meu menino agora e fechei a fábrica. Fiz uma vasectomia e fechei a fábrica. Mas, pastor, voltando ao nosso assunto ali, eu vejo hoje, fazendo uma leitura da realidade, de tudo que eu vivi, não vivi muita coisa até agora, tudo vem pela distorção. E aí a Cosmovisão Cristã, esse livro, nos orienta que muitas vezes nós vamos ler a palavra de Deus com os olhos do pastor que nos orienta. Nós já botamos a lente dele e nós não conseguimos enxergar o que realmente a Bíblia está nos dizendo. E o que eu entendi nessa pandemia? Alguns estão dizendo que é a mão de Deus pesando. Não, eu vejo uma permissão de Deus em todas as coisas, porque ele age como ele quer. Eu não acredito que Deus colocou uma pandemia no nosso meio, mas Ele permitiu alguma coisa. E a parada da igreja, foi muito interessante a leitura que eu fiz da parada da igreja, porque pessoas acordaram. Parecia, aí no meu pentecostalismo de ser, parecia que Deus deu uma parada na igreja, botou dentro de casa para dizer, filhos, vocês estão correndo demais, vocês vão fazer 2 Bíblias daqui a pouco. Parem, leiam, e tem pessoas que acordaram no meio da pandemia, tem pessoas que nos procuram hoje para dizer, cara, tá tudo errado. Diz, não, calma, não tá tudo errado, tu não aprendeu tudo errado, porque a primeira impressão que dá é, tá tudo errado. Não, não tá tudo errado, só tu tá despertando por uma leitura mais fiel da Bíblia. Tu estava acostumado a ouvir doutrinas de versículos isolados, pastores defendendo ideias, criando, eu digo que eu fiz muito isso na minha igreja, que eu fui pastor, as minhas manias, os meus erros e os meus achismos eu tornava pecado na igreja. Então, eu sempre fui músico, a gente tocou em alguns eventos juntos, acho que você não lembra, a gente tocou em alguns eventos juntos, e para mim, escutar música do mundo era uma coisa louca, isso, o cristão tocando na igreja escutando música do mundo. Então, essa era a minha concepção, e eu pregava sobre isso como pecado. Claro que eu mudei totalmente a minha concepção. Hoje existem músicas
do meio secular, que são mais, a mensagem é mais cristã do que uma música evangélica, que fala sobre o triunfalismo, que fala sobre obter vitória, sobre formulazinhas, e sobre como nós, o ser humano, se transformou numa mensagem antropocêntrica, né? Parece que o evangelho é sobre nós, e não é sobre nós. Então eu vejo assim que o grande dilema hoje da igreja moderna é nós voltarmos ao ensino das escrituras. E onde é que está a maior fidelidade? Cara, Lutero gritou isso há 500 anos atrás. Lutero gritou e Lutero não estava inventando a roda. Lutero só voltou para o ensino paulino. Lutero só olhou para dentro ele tirou o óculos dele da Igreja Católica, na época que reinou por quase 1.200 anos, e até o pastor Rafael, que participou da última live comigo aqui, ele é um teólogo também, e ele disse, será que Deus estava com os olhos vendados 1.200 anos? Não, claro que não. Existia, sempre vai existir um propósito de Deus. Mas o Lutero só resgatou as doutrinas paulinas e trouxe de volta à tona. Mas o Lutero, com a sua boa vontade, ele tentou mudar a Igreja Católica e não deu certo. Não tem como mudar aquela coisa que está distorcida. E aí a gente vê que Calvino foi o cara que realmente tocou para frente e fez acontecer a Reforma Protestante. E aí eu digo assim, qual é o ensino que é mais antigo? Se nós temos um ensino de 500 anos e um ensino que tem 50 anos, esse neopentecostal, eu não vou nem citar o pentecostalismo, gente, a gente não está inventando roda, a gente só está voltando para os ensinos bíblicos. Eu não sirvo Lutero, não sirvo Calvino, não sirvo Armínio, eu sirvo Cristo, mas esses caras gritaram sobre a doutrina bíblica, e eles apanharam, muitos deles morreram por causa disso. E a gente sente na pele hoje, que a gente está tentando resgatar, nós não somos os donos da verdade, mas existe um basta, lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 13, ele diz, né, eu queria estar falando para vocês sobre graça, sobre salvação, mas eu tenho que falar para vocês, defendam a fé que foi confiada a vocês. Existe sim os defensores, existem os reformadores da nossa geração, que vão ter que dar cara a tapa, e um pastor amigo meu até falou, ele disse, Douglas, talvez a nossa geração não colha, mas os nossos filhos, nossos netos vão colher o que a gente está fazendo hoje. Porque é impossível nós pregarmos o moralismo, nós pregarmos comportamento dentro da igreja e esquecemos da doutrina bíblica. Nós vamos gerar robôs, porque quando eu crio uma doutrina coletiva, que nem tu disse, se a bebida não escandaliza um, deixa que ele faça. Agora, se escandaliza, ele não faça. Que o apóstolo Paulo diz, se comer carne sacrificada aos ídolos, vocês creem que não vai causar mal nenhum? Comam. Mas se vocês não têm paz, não comam. Isso é o evangelho. É não transformar as nossas manias em pecado. E aí eu queria entrar no terceiro assunto, o segundo a gente já falou ali, que a gente acabou conversando, que é as doutrinas da graça. Deixa eu só fazer um parênteses. Claro, claro. Eu queria falar sobre música do mundo, tá? Só queria contar uma experiência sobre esse lance de música do mundo, que é o seguinte, ó. O meu pai, eu me converti, eu servi durante muito tempo na igreja do meu pai, né? Então, eu fui cristão, eu não era cristão, eu fui criado na igreja, né? Até os 18 anos, obrigado a ir na igreja. Depois dos 18 anos eu me desviei, como se diz, né? Então eu fiquei desviado, mas eu vim a me converter mesmo quando eu tinha 24 anos. Né? Então agora já vai fazer 8 anos. 9 anos, desculpa. Então, meu pai era o cara que falava de púlpito, o rock é do diabo. Rock é do diabo e tal. Tá, beleza. E só que, tipo, desde que eu tinha uns 18 anos, eu sempre quis ter banda, eu já tocava e tal, eu gostava de andar de skate, gostava de rock e tal. E meu pai não entrava de jeito nenhum, nunca, né, tipo, de jeito nenhum. Só que, e daí eu fui, né, fui tocar e tudo mais. E aí eu me desviei, enfim, fiquei no mundo tocando com banda de hardcore e tudo mais. E daí, só que o que aconteceu? Eu voltei pra igreja e me converti verdadeiramente. Só que esse lance do rock fazia parte da minha identidade. Então, as pessoas que eram do meu meio, que eu evangelizava, eram desse meio. E aí, tempo depois eu me tornei líder de jovens, começou a colar só roqueiro na igreja. E aí era o cara da tatuagem, era a mina do cabelo rosa, porque eram as pessoas que eu conhecia, que eu evangelizava esse tipo de pessoas. E aí, então, veio o primeiro desafio, que era eu convenci meu pai a gente fazer um show de rock dentro da igreja. Lembra? Ele era o cara que era contra o rock, né? E aí agora... Daí ele falou, não, beleza, faça aí,
façam aí, eu vou fazer de conta aqui que eu não sabia de nada e vocês fizeram o negócio aí por conta. Então tá. E a gente fez um festival de rock dentro da igreja, lá na igreja que era o meu pai que pastoreava lá na Restinga. E nesse primeiro evento, a gente, né, na nossa inocência, a gente ali tocou algumas músicas e tal, e a gente fez um apelo no final, teve uma oração e teve um apelo. E tinha 2 pessoas que não eram cristãs que foram nesse dia, só 2. E uma delas aceitou o apelo e veio ali, a gente orou com essa pessoa, e essa pessoa entregou ali a vida para Jesus, naquele, né, daquele gesto que a gente conhece. E esse cara não foi embora da igreja. Esse cara ficou na igreja e se converteu. E aí meu pai teve que dar o braço a torcer, né? Pô, os caras fizeram um evento de rock aí e tal, e o Samuel foi lá nos eventos de rock lá na igreja, na Igreja Viva. Ele sabe o que eu tô falando. Hein, Samuca? E sabe quem era esse cara que eu tô contando a história? Acho que é a esposa do Samuel. Esse cara é o Will. Até hoje ele é cristão, ele é guitarrista, ele é lá do Bola de Neve agora. Mas ele é um cara que se converteu e depois ele namorava uma menina, a gente começou a jejuar por essa menina e tal. A menina também se converteu, casaram lá na igreja. E foi uma história muito bonita que aconteceu a partir do rock. E aí meu pai teve que dar o braço a torcer que o rock podia ser usado para a glória de Deus. Se Deus quiser usar o rock, ele pode usar o rock. Mas assim, ó, o ápice do negócio foi o seguinte. Então meu pai começou a gostar da história do rock porque ele viu que era uma ferramenta de evangelismo, né? E aí, depois dos 3, 4 eventos pra frente, meu pai já tava entrando na roda punk no show já. Imagina, o pastor que era do rock do diabo lá, já tava na roda dos caras. E depois disso, eu acho que o grande divisor de águas é que teve o show do POD aqui do Bar Opinião, só que daí, tipo, era show de uma banda num lugar, né, tipo, boêmio, lá no Bar Opinião, e eu consegui levar o meu pai nesse show, e meu pai foi comigo nesse show, e aí ele viu ali, a gente trocou uma ideia, foi todo o pessoal da igreja, uma caravana, assim, e aí a gente saiu para comer depois, e ele falou assim, eu entendo, hoje eu entendo que o rock é um ritmo, é uma coisa muito vibrante, eu consegui sentir isso no show hoje lá, e hoje eu consegui entender por que vocês gostam tanto desse tipo de música, e eu fico feliz, meu filho, que tu tá usando essa ferramenta, isso que Deus te deu, que é da tua identidade para alcançar pessoas e tal. Então, o Samuel, o Jader desviou o pastor Olívio. O meu pai tá... Eu reformei ele. Tu não tá entendendo? Eu reformei meu pai. Que legal. E aí, enfim. Mas vamos para as doutrinas da graça. Eu só queria compartilhar isso. Faz muito tempo que eu não conto essa história, fiquei com vontade de contar essa experiência aí. Cara, muito legal, muito legal. Isso aí é demais, demais. Eu também só que eu toquei por anos, na minha adolescência inteira, me converti com 24. Então, minha adolescência inteira foi do punk rock, do hardcore. A gente tinha banda, a gente tocava no bar Gullis, não sei se tu lembra do Gullis lá em Canoas. Nossa, lá era a nossa casa. Então, eu vivi muito isso. Aí depois eu me converti, mas eu virei um puritano, então eu não queria mais saber daquilo de maneira nenhuma. E hoje eu vi quanta gente poderia ter sido alcançada pelo Evangelho se eu tivesse entendido o Evangelho verdadeiro naquela época. E não estar preocupado em mudança de roupas e coisas. Nossa, que tempo perdido, cara. Que tempo perdido mesmo. Mas tudo tem um propósito de Deus, é isso que nos conforta. Aí o pastor Rafael botou ali, rock é vida. Abraço, pastor Rafael. Dia 31, vou estar pregando lá na igreja do pastor Rafael, ali, ele fez convite para mim, então dia 31, quem quiser conhecer a Porta das Ovelhas, aqui no bairro Mário Quintana, se eu não me engano. Depois entra ali, Porta das Ovelhas, ali, que vai ter o endereço da igreja do pastor Rafael. O pastor Rafael é um cara desconstruidaço também, aí, gente boa. Cresci no Oswaldo Aranha dos anos 90. Muito cantor amigo punk atravessou Oswaldo Aranha. Muito, e eu tava lá junto nessa época aí, cara. Cara, nós temos um amigo em comum, o André Conce, tocou contigo também. Eu congreguei com ele tem um tempo agora, na última igreja que eu passei, congreguei com ele. Carinha, gente boa também. Legal. Mas, pastor, voltando para... Pode falar, desculpa. Não, pode. Toca a ficha aí, vambora. Entrando, então, no nosso quarto tema ali, que é as doutrinas da graça, né? E fazendo um encontro entre as doutrinas da graça, de Martim Lutero e Calvino e os outros reformadores,
mas também com essa doutrina de cultos triunfalistas. Porque a gente está falando para pessoas que nos escutam, e depois, aqui tem poucas pessoas, mas a última live que eu fiz com o Samuca deu quase 300 views, então tem bastante pessoas que olham depois, né? E é bom, são pessoas que estão nesse meio. E a gente não está falando que nós estamos certos, eles estão errados, de maneira nenhuma. O que a gente está falando é a doutrina do Evangelho. Nós estamos dando luz ao Evangelho, ponto final. Não queremos acrescentar nossas manias, não queremos tirar nada do que é pecado. Pecado é pecado, isso não há negociação. Mas o que não é pecado, eu não posso dizer que é pecado. A música no mundo, que muitas vezes eu preguei que era pecado, eu retiro isso, peço perdão. Eu já fiz isso diversas vezes para a igreja. Pedir perdão, isso não é. São coisas que é mania de pastor. Então, nós falando de culto, sabe, Jader, é importante nós falar de culto, porque tudo que nós aprendemos dentro do culto. Errado ou não, nós aprendemos dentro do contexto de igreja ali, com pregação, pastor. Então, qual é a importância do culto hoje, de um louvor teocêntrico, de uma palavra, de uma exposição bíblica muito bem feita, e de um culto bíblico? Existe a doutrina do culto? Pode dar uma explanada para nós aí? Eu até vou te mostrar aqui, ó. Até vou recomendar um livro, que é um livro que me inspirou muito também, que também é do Mark Dever, chamado Igreja Intencional. Não sei se tu chegou a conhecer. Aqui ele fala sobre o princípio regulador do culto, tá? Ele vai falar sobre, né, os princípios reguladores do culto. Ali. O que precisa ter para um culto ser considerado culto? Ele fala exposição da palavra de Deus, explicação, oração, músicas que levam a igreja à adoração, a reconhecer, né, quem Deus é. Ele vai explicar tudo direitinho. E a gente... E é muito importante porque o culto, aquilo que nós cantamos no culto, aquilo que é pregado no púlpito, é isso que vai formar o nosso caráter cristão, a nossa identidade cristã. Então, se a gente se vende, assim, digamos, para modinha, para aquilo que tá em voga aí, estão cantando isso, então a gente vai cantar isso para agradar pessoas, para atrair pessoas, não é por aí. Não, isso não é um culto que agrada a Deus. Se a gente for olhar para o Velho Testamento, as leis cerimoniais eram diversas. Se a gente acha que liturgia no culto é uma coisa brega e mofada, ultrapassada, se a gente olhar para as leis cerimoniais, então tinha todo um jeito para se fazer algo que fosse agradar a Deus, e Deus não aceitava aquilo que não era agradável a ele. Então, se a gente tiver que seguir algumas coisas para poder fazer um culto bíblico e um culto que agrade a Deus, que honre o nome de Deus, é óbvio que a gente deve fazer isso. Mas a grande tônica é essa diferença. Geralmente as igrejas pragmáticas, elas querem fazer um culto que agrade o homem. Um culto que vai atrair mais gente para assistir e para participar desse culto. Quando, na verdade, a igreja se reúne para prestar um culto a Deus. Quando nós nos reunimos, nos reunimos para prestar um culto a Deus. Né? Nós vamos ali cantar sobre Deus, cantar para Deus, sobre Deus. A gente vai ministrar os sacramentos, né? A ceia, o batismo. Tudo isso aponta para Deus e para o Evangelho. Não tem nada a ver com o homem. Né? Nós somos coadjuvantes da história da redenção. Nós somos participantes, nós tivemos a graça de ser convidados para essa história da redenção. E a gente... Fazendo um adendo ali na tua fala, desculpa estar te cortando. Claro. Por muito tempo eu fiz, e a gente vê demais isso, o pragmatismo não olha o que eu vou fazer no meio para mim chegar no final. Então nós pregamos uma palavra, e eu até vi uma mensagem do Paulo Júnior hoje, ele falando sobre isso. Ele dizia assim, os pastores passam a semana inteira se degladiando dentro de casa para buscar uma palavra que agrade as pessoas no domingo. O centro da mensagem não é mais o Deus, é agradar as pessoas. Então a gente faz um culto bonito, com louvores, que Nito disse, louvores que agradam, são de moda, sempre pensando ou na expansão da nossa denominação, ou no crescimento do culto, ou manter aquelas pessoas que têm um dízimo, uma oferta que nos mantém ali naquele lugar. E às vezes pregar o evangelho nós vamos perder esse tipo de coisa. Eu sei do que eu estou falando, a gente vai pregar o evangelho de Cristo e nós vamos perder pessoas. Porque elas não, às vezes, a maioria das pessoas elas não querem ouvir o evangelho. Elas querem ouvir uma mensagem triunfalista. Desculpa, só fazer um adendo aí para ti.
no teu Não, raciocínio. exatamente isso. A gente esquece. Teve algumas coisas que eu aprendi que não faz muito e que não ficava claro para mim, por falta de conhecimento teológico, bíblico, é que a igreja são aqueles que são discípulos de Jesus. Não são aqueles que frequentam um culto. Há uma distinção entre a igreja, que são os discípulos de Jesus, aqueles que foram convertidos pelo Espírito Santo, e estão dispostos a obedecer, né, a Deus, inclusive no culto, né, fazendo um culto que agrade a Deus, e pessoas que estão lá para receber algo de Deus. É a diferença entre multidão e discípulo. Tem muita gente que é só a espuma da Coca-Cola ou do Guaraná. Na verdade, não tem substância, não é propriamente o líquido, né? Não é propriamente Coca-Cola, é só o gás, é só o excesso. Está ali momentaneamente. Momentaneamente. Então, discípulo é aquele que permanece, aquele que quer fazer a vontade de Jesus, né? Independente que isso custe algo para ele, né? Não, exatamente, nós somos os mini-cristos, né? Nós somos os pequenos cristos. Só que quando a gente fala isso, parece que soa, e uma coisa que eu aprendi também com um amigo meu hoje à tarde, você está conversando com ele, o que nós pregamos e o que nós falamos, eu tenho compromisso com o que eu falo, com o que eu prego, mas eu não tenho compromisso com o que a pessoa está entendendo lá embaixo. Há uma distorção entre a palavra que sai da nossa boca no altar, ou fora do altar, ou eu não consigo usar essa palavra altar, na pregação, ou fora, na rua mesmo, e chegar no ouvido dessa pessoa distorcida. Então, o meu compromisso foi com o que eu falei. Eu não tenho que dar explicação se eu estou pregando uma pregação expositiva. E a pregação expositiva, ela vai trazer, vai extrair, vai fazer uma exegese correta do que a Bíblia está falando. Eu não vou ficar inventando coisas do que não são bíblicas. Mas, para um pregador chegar num ponto de pregar uma pregação expositiva bíblica, que seria hoje a minha maior sugestão hoje para as igrejas, pode ser qualquer tipo de igreja, reformada, pentecostal, neopentecostal, é uma exposição bíblica, parar de pregar o que nós achamos hoje, virou moda a pregação coach. Então as pessoas vão para a igreja, o que elas querem? Elas querem escutar uma pregação que afague a sua alma, que alegre o seu dia, porque ela teve um dia pesado, porque ela não sabe viver o evangelho fora das quatro paredes, porque se ela viver o evangelho fora das quatro paredes, ela tem um consolo bem presente, que é o Espírito Santo junto com ela, o dia inteirinho. Só que as pessoas esperam receber o ungido do Senhor dentro daquele lugar, que é um lugar preparado, onde existe só uma pessoa preparada, que parece que é o sumo sacerdote da igreja. Ele vai ter uma palavra que vai me animar. Muitas vezes esse sumo sacerdote da igreja, que foi eu, que foi você por muito tempo, a gente precisava ouvir uma palavra. A gente precisava expor a nossa humanidade, colocar o nosso coração na mesa, literalmente dizer, gente, eu sou igual a vocês. Nós estamos andando no mesmo lugar. E é esse tipo de igreja que eu quero construir, sabe, Jader? Uma igreja onde eu coloque a minha humanidade, os meus erros, onde eu possa confessar os meus pecados junto com o meu presbitério, com o meu conselho, que vai estar junto comigo, e dizer, gente, se eu estiver errando, me ajudem a voltar para esse caminho. Eu preciso de vocês que me acolham. Eu não sou a cobertura espiritual, eu não sou o super espiritual, eu não sou o mandador aqui, eu sou somente uma pessoa, um pecador igual a vocês, que Deus me deu um encargo de pastor, que é cuidar de pessoas. Mas falando isso, as pessoas às vezes elas se sentem, sabe como? Elas se sentem inseguras, porque elas aprenderam a depender de uma pessoa. Só que essa pessoa que elas aprenderam para ser Jesus, não nós, cara. Cara, existe muita desconstrução para ser feita. Ou a gente fecha os olhos e a gente parte para uma teologia reformada e esquece as outras pessoas, ou essa multidão vai viver desse jeito e se a gente preferir não se envolver em problema, é mais fácil para nós, que a gente vai lá, pessoas vão vir abrir igreja fácil, pessoas vão vir, de qualquer forma elas vão vir, vão escutar o evangelho, umas vão ficar, outras não vão ficar. Mas existe a mensagem distorcida de Deus, isso me incomoda nesses dias, eu não sei se isso te incomoda. Me incomoda, mas eu tenho pedido a Deus, eu quero estar encharcado em amor. Se nós não estivermos encharcados em amor, nós vamos criar briga, sabe? Mas me incomoda, te confesso que isso me incomoda, essa distorção da doutrina. Eu tive essa mesma revolta santa por causa dessa doutrina. Quando eu comecei a conhecer essa doutrina, eu tive vontade de desmascarar todo mundo, de tocar fogo em igreja neopentecostal, tipo assim. Só que aí Deus falou comigo que eu tinha
eu tinha dois caminhos. Ou eu ficava, é, é, ou eu ficava tretando com pessoas e às vezes por não estar com a motivação correta, ferindo pessoas no meio dessa batalha por causa da doutrina, eu resolvi fazer aquilo que Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Então, ao invés de eu gastar, porque tretar e discutir, tentar desmascarar essas pessoas, fazer calar, como Paulo diz, tu gasta muita energia fazendo isso, só para fazer isso. Então eu resolvi, foi aí que eu comecei a discipular pessoas, a pregar o evangelho. Então eu falei, a melhor forma de fazer isso é pregando essa doutrina, pregando o evangelho puro e simples, verdadeiro, bíblico. E quem a própria palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando as pessoas reconhecerem a voz de Jesus no evangelho que você está pregando, o trabalho vai estar feito, porque o trabalho é do Espírito Santo, não é nosso trabalho convencer as pessoas. É o Espírito Santo que quebra a resistência nos corações e nas mentes e atrai as pessoas ao evangelho verdadeiro. Atrai os seus eleitos ao evangelho verdadeiro. É assim que funciona. Então eu resolvi gastar a minha energia, o meu esforço em pregar o evangelho, em plantar a igreja, em fazer aquilo que deve ser, cumprir o trabalho de um evangelista. Foi essa palavra que eu tomei para mim. Então, ao invés de eu tretar, ficar em grupo de calvinismo da depressão, coisa assim lá na internet, tretando, discutindo e arranjando inimizades, eu baixei a minha cabeça e fui pregar o evangelho. Né? Durante os últimos 2 anos, eu até fiquei... O pessoal falou que eu sou polêmico, né? Teve uma época, que é essa época da jaula, né? Quando tu descobre que tu foi enganado durante muitos anos, ou que te ensinaram tudo errado, tu fica revoltado realmente, sabe? Com esse sentimento de injustiça, pô, eu tenho uma fé genuína e os caras me enganaram esse tempo todo. Então tu fica nessa revolta, assim. Mas essa revolta, ela não constrói nada, ela não acrescenta nada. Né? É um sentimento legítimo de injustiça, mas ela não constrói nada. Mas quando tu pega toda essa energia e tu catalisa para pregar o evangelho verdadeiro, baixar a cabeça, estudar a tua Bíblia, discipular pessoas, acompanhar pessoas, aí sim a obra de Deus avança e a gente faz aquilo que agrada a Deus. Né? A nossa revolta e discussão não constrói nada. Não constrói nada. A nossa apologética deve ser com a nossa vida. Se a gente tem uma família saudável, se a gente está servindo a igreja, amando Jesus, amando pessoas e pregando o evangelho genuíno, isso é muito mais apologético e desconstrutivo da má doutrina ou da falsa doutrina, do que ficar batendo boca e tentar ganhar no grito, digamos assim. Então, exatamente. A minha apologética é a minha vida. Eu cuido da minha família, eu sou pastor de uma igreja, eu cuido das pessoas que Deus me confiou ali para pastorear. Então, eu faço aquilo que... Eu sigo os conselhos de Paulo, a Timóteo, a Tito, e eu vou por esse caminho aí. Eu invisto a minha energia em agregar, em edificar o reino, edificar a igreja. Eu confesso para você que no início foi bem isso que você falou, que a gente passou, assim, deu uma balançada bem boa, mas eu tive um ensinamento muito bom esses últimos meses. Eu tenho caminhado, acho que você conhece o Zé Bruno, da Banda Resgate. Sim, com certeza. Eu fiz contato com ele há uns 4 meses atrás e prontamente ele nos recebeu, assim. Então a gente tem uma reunião nas segundas-feiras, que a gente faz é um estudo bíblico ali que ele faz com alguns pastores. Eu posso te apresentar para ele também, se você quiser. E legal. A gente faz ali... Ele é um cara que hoje ele tem doutorado em teologia, então é um cara que estudou demais. Ele está, se não me engano, há 10, 15 anos que ele está com a igreja lá em São Paulo, e ele vem seguindo essa mesma doutrina, a doutrina do Evangelho, do Evangelho da graça de Deus. E ele disse uma coisa muito interessante para mim. Ele disse: Douglas, só faz o que é, não foca no que não é. Prega o que é. Não tenta bater de frente, exatamente o que você falou. E aquilo ali me deixou mais calmo, sabe? Só que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo. O Heberton é um aí que eu tenho conversado bastante com ele, e Deus tem despertado ele. Tem um cara
antigo de fé e também tá com um pouco disso. Então hoje até conversei com ele, disse, vamos fazer o que é, mano. Não fica olhando o que não é, vamos construir algo. Porque briga só vai causar destruição, não vai causar nada. E se a verdade é a de Cristo, não é a minha, por que eu vou estar brigando? Jesus não precisa de um advogado. Na verdade, a verdade é essa. Então nós voltamos às nossas armas hoje, que nem você disse, eu tenho primeiro pastoré a minha casa, eu tenho 2 filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho a minha primeira congregação, que é aqui em casa, né? E depois tem as pessoas que Deus tem agregado, que até o Luciano, esse meu amigo, falou hoje para mim, pessoas que já escutaram o evangelho genuíno de vocês têm pregado esse evangelho genuíno, pessoas já têm se achegado, essas pessoas, elas não vão sair para fazer briga, elas querem reconstruir. E se a gente começa a disseminar ódio, parece que a gente desconstrói uma coisa revoltando elas. E aí nós estamos fazendo a mesma coisa que a falsa doutrina. Então, a minha ideia hoje, o meu caminho é esse, é implantar uma igreja que seja bíblica, que eu não venha me perder, né, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, que eu não venha me distrair nessa doutrina, ou que eu não venha entrar novamente para um sistema de querer agradar pessoas para manter aquela estrutura, porque até nós falamos na live de Samuel aqui, por que abrir uma igreja? Porque, cara, não é que seja um modelo obrigatório, mas é o modelo que os apóstolos nos deixaram até hoje. E não está errado abrir uma igreja. Eu não vejo dessa forma, a igreja está errada. Não, a igreja não está errada. Errado está o ensino. Então, se pessoas se sentem bem lá e se deram bem com o ensino distorcido, quem sou eu para dizer para elas que não? Se eu fiquei nesse ensino quase 14 anos. Então é muito complicado, cara. Eu já estou indo para os meus 40, cara. Eu já não sou mais um menino, né? Então eu quero construir algo, cara. E eu acho que uma coisa que você falou, acho que foi você que falou para mim, nós trocando mensagem, como é difícil nós encontrarmos pastores que têm uma mentalidade sadia, assim, igrejas saudáveis, que a gente possa confraternizar um com o outro, comungar da mesma fé, conversar, esse tipo de coisa. É muito difícil. Hoje é cada um por si e Deus por todos, literalmente. A minha congregação tem que crescer e eu vou pisar em cima da cabeça do fulano de tal para que eu possa crescer. Cara, eu fujo disso, não quero mais isso para minha vida, não. Sim. Não, cara, eu concordo contigo. Eu já conversei várias vezes com o Samuca também sobre igreja, ele esteve aqui em casa, a gente conversando e tal, e eu acho que a gente, às vezes, eu também já fiz isso muito, né? Ah, porque a igreja é isso, porque a igreja... Cara, eu acho que a gente culpa a igreja de coisas que a igreja não tem culpa. Pessoas em nome de Jesus, em nome da igreja, fazem coisas que Jesus nunca mandou que fosse feito. E aí, só que essa má fama acaba recaindo sobre a igreja, porque as pessoas usam o nome igreja para coisas que Jesus nunca mandou. Mas a igreja, a gente não pode esquecer, quando a gente fala igreja, tem um peso muito, muito grande, né? Quando a gente vai falar mal da igreja, tem um peso muito grande. Porque a verdadeira igreja, primeiro que só existe uma igreja. E só existe um pastor, que é Jesus. Amém. E se a gente está dizendo que a igreja está errada, então Jesus está errado, porque ele é o pastor dessa igreja. É Jesus que tem conduzido a sua igreja desde quando ele a instituiu lá em Mateus 16. Desde Mateus 16, Jesus lançou a primeira pedra da igreja. E ele vem conduzindo, sustentando e preservando. É óbvio que tiveram erros em nome da igreja, em nome de Deus, de pessoas que não tinham o Espírito de Deus e que foram mal intencionadas. Mas Deus preservou sim os seus eleitos durante todo o tempo e continua preservando. E a igreja vai ser, como diz o apóstolo Paulo, apresentada sem mácula e perfeita no dia do juízo. Amém. E quem realmente crê em Jesus e serve a Jesus bíblico verdadeiro, está caminhando nessa direção. Tem um monte de gente confusa usando o nome de igreja por aí? Tem um monte de gente. E lá no juízo final, Jesus vai falar, apartai-vos porque eu nunca vos conheci. Mas eu fiz. Apartai-vos porque eu nunca te conheci. Eu não tenho parte contigo. Aquilo que tu fez, não fui eu que mandei tu fazer. Não foi do jeito que eu mandei fazer. Tu não faz parte dos eleitos. Então, não se preocupe. A igreja é de Jesus, ele sempre sustentou, sempre sustentará, essa é a promessa. Nós apenas precisamos fazer aquilo
que está na palavra e que ele nos mandou fazer, pregar o evangelho e viver o evangelho. A nossa vida, a gente estava falando sobre discussão, né? Cara, uma família restaurada, uma família edificada, famílias saudáveis, pessoas realmente convertidas a Cristo, que mudaram de vida, é um argumento apologético muito mais profundo e destruidor de qualquer falsa doutrina. Uma pessoa que realmente é cristã e se converteu através da pregação do evangelho, uma família que foi restaurada, um pai que se arrependeu e passou a ser pai de família, uma mãe que se arrependeu e está lutando para edificar uma família, isso é um testemunho muito maior e muito mais grandioso do que qualquer argumento teológico que a gente vai ficar batendo boca com quem pensa diferente ou que está fazendo coisas que Jesus nem mandou. Então a gente tem que focar a nossa energia em pregar o evangelho e ficar feliz por poder ser participante do resultado desse evangelho que a gente prega. A gente tem a graça de pregar o evangelho e conseguir enxergar o evangelho transformando a vida de uma pessoa. Pô, eu não sou digno, eu sou pecador, eu sou indigno da mensagem que sai da minha própria boca. Eu posso olhar para a vida de uma pessoa que Deus transformou gloriosamente, de maneira soberana e sobrenatural, através da mensagem do evangelho que saiu da minha boca. Eu posso ser coadjuvante, eu posso contemplar isso. Então, para que eu vou perder meu tempo batendo boca com quem não está nem aí? Eu vou pregar o evangelho. Amém. Cara, e uma coisa que a gente já está indo para... vai fechar 1 hora agora. Uma coisa que eu tenho escutado bastante, eu tenho visitado muitas pessoas feridas. Eu acho que foi um direcionamento do Espírito Santo para nossas vidas, ir atrás de pessoas feridas com o sistema. Então, por isso que eu toco mais nesse assunto. E essas pessoas estão abertas para ouvir. Elas estão totalmente abertas para ouvir. Essas pessoas você não discute com elas. Porque você vai lá, leva a clareza do Evangelho, mas para ter clareza, Jader, a gente tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar livros auxiliares, tem que ter uma boa de uma literatura. Não é para mostrar conhecimento, mas é para realmente abrir, cair as escamas dos nossos olhos e enxergar com a cosmovisão que Deus colocou na Bíblia, não colocar uma lente de qualquer outra pessoa. Eu digo para nós não terceirizarmos a sabedoria que diz lá em Tiago, que peçam e Deus daria liberalmente para nós. Essa sabedoria vem direto da fonte, a gente não precisa buscar por terceiros. Pessoas são importantes, claro que pessoas são importantes. Nós não nascemos para ficar sozinhos. Mas essas pessoas, a gente constrói o evangelho porque elas já foram desconstruídas por esse sistema, elas já foram jogadas para fora, muitas delas voltaram para as práticas de pecado terrivelmente, mas pecam com peso, sabe, no coração, porque elas conheceram uma parte do evangelho. E até eu vi uma pessoa falando na internet esses dias, existe alguma coisa boa dentro das igrejas neopentecostais? E ele disse, sim, existe. As pessoas que entram lá, porque elas entram lá já para buscar Deus mesmo. Elas entram naqueles ambientes porque elas precisam de Deus, elas querem Deus. Só que aí é oferecido, e eu digo uma coisa, nós somos muito bons de recepcionar as pessoas. Nós recepcionamos, nós mudamos a forma de linguagem delas, elas em 2 semanas estão falando o evangeliquez, e em 2 semanas ali elas já trocaram as suas vestes, elas já estão com uma outra linguagem, só que não foi apresentado o evangelho, e nós somos péssimos em dar destino para as pessoas. Eu acho que nós, como pastores, hoje nós temos que começar a dar destino para a juventude. Por anos, eu vi pastores fazer isso, eu não fiz, graças a Deus eu não fiz isso, mas falar para os jovens não fazer faculdade porque ia faltar culto. Esse tipo de coisa acabou entrando dentro do contexto social. Isso não ficou só entre 4 paredes. Quando a gente fala de uma igreja, a gente está falando de um contexto social. Calvino foi o cara que teve maior revelação disso, porque ele não construiu uma igreja, ele construiu Genebra, ele construiu uma cidade, ele mudou a mentalidade da cidade. Tudo que vocês façam para a glória de Deus. E ele ensinou os caras a fazer um sapato, a fazer um relógio, tudo. Hoje, se você vai comprar um produto de Genebra, é com excelência, tudo ainda, por causa da cultura. Calvino foi um dos primeiros a criar uma escola estadual, uma escola do Estado, né? Faculdades. Cara, isso ele teve a sacada. Ele disse, cara, não adianta nós ficar dentro de 4 paredes achando problemas uns dos outros, nós temos que mudar a cidade. E quando eu atrapalho uma pessoa dentro da igreja, cara, isso é a responsabilidade que está dentro do meu coração. A Bíblia diz que ai daqueles que fizeram uma dos meus pequeninos tropeçar. É melhor botar uma corda de moinho no seu pescoço e atirar no fundo do mar. Cara, a gente tem que ter cuidado. Quantas pessoas eu errei sendo pastor, cara?
Quantas fórmulas eu errei, quanto peso eu coloquei em cima das pessoas. Esse é o peso hoje, se algum líder está nos assistindo ou vai nos assistir, não brinque com a doutrina do Senhor, não brinque com a doutrina da palavra, não vai cair maldição sobre a tua vida. Não, eu não tô ameaçando ninguém, mas eu estou dizendo assim, a gente está lidando com pessoas, sabe, Jader? Nós estamos lidando com famílias, homens e mulheres casados, jovens que estão totalmente ainda, não se acharam no mundo profissional, precisam de uma orientação de um homem mais velho, que nem tu disse, né? Uma igreja um pouco mais velha, um orientando aos outros. Isso é uma comunidade. Quando a comunidade da igreja enxerga aquele organismo vivo, aquele organismo que se movimenta, que muda os ambientes, não só dentro do lugar, isso é igreja, cara. Nós estamos lidando com pessoas. Então, que esse temor, através da palavra, venha cair nos nossos corações hoje. E glória a Deus pela tua vida, assim, já vai para 1h. Eu já estou 1h30, né? Mas a gente está 1 hora aqui, o papo tá show de bola. Mas eu queria deixar essa mensagem para quem vai nos ouvir. Eu acho que é a mesma mensagem que tu quer deixar também, de a gente ter um temor em pregar a santa palavra, essa doutrina, né? Amém. Se deixar eu falar, eu vou embora aqui. Não, eu brinco, né? Dar a palavra para pastor é sempre uma dificuldade. Os caras não calam a boca, né? Sabe, às vezes a gente adota os avisos em vídeo, porque às vezes chamam o cara para dar um aviso lá, ele conta uma parábola, né? Para dar um aviso na igreja. Então, bota lá rapidinho. Bom, cara, as minhas considerações, cara, se apegue à palavra de Deus. Ali está contido tudo aquilo que Deus quer se revelar para nós. Deus não vai revelar nada para você que não esteja na palavra dele. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus está na palavra. Tudo aquilo que nós precisamos fazer está na palavra. Então se apegue de coração a esse livro, né, a palavra de Deus, e faça aquilo que aquilo que a Bíblia está te comissionando a fazer, te impulsionando a fazer, né? A gente ama quem a gente conhece e não tem outro meio de conhecer a Deus a não ser pela palavra. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais apaixonados nós ficaremos por Ele, mais santo nós nos tornaremos. Não estou dizendo que conhecimento bíblico é igual a santidade, não. Eu estou dizendo que quanto mais nós nos encantarmos por Jesus, pela sua palavra, quanto mais nós desejarmos praticar a sua palavra, como diz lá em Tiago, não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. E isso vai trazer resultados maravilhosos para o Evangelho, para o reino de Deus, e nós vamos ser coparticipantes, né, co-herdeiros desse reino. A gente está trabalhando para Jesus e está podendo participar de tudo isso que Jesus conquistou na cruz por nós. Amém. Somos só uma ferramentinha, né? Nós somos só facilitadores, não somos ninguém, não. Somos aqui. Eu digo assim, né? O pastor hoje na minha concepção seria o menor da igreja. Jesus veio para servir. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Então eu vejo que chegar no cargo de pastor é chegar no lugar mais baixo do cargo da igreja. Nós somos chamados para servir o povo. E não é o que nos importa, não é o que nós achamos. Eu só voltei para a Bíblia. Você só voltou para as doutrinas da Bíblia. E nós não estamos aqui inventando roda. Eu gosto de dizer, deixar claro isso. Não estamos inventando nada novo aqui. Isso já está escrito há mais de 2000 anos. Pastor, nós passamos ali então pelos prejuízos emocionais, uma igreja totalmente que pressionou, né, as pessoas psicologicamente, trazendo morte física mesmo. Pessoas tiraram suas vidas, ou jovens tentaram tirar suas vidas, porque não se acharam capazes de chegar no nível daquela cobrança da igreja. A minha esposa, quando se converteu, um dia ela falou para mim, ela se converteu junto comigo, ela disse: eu acho que eu não vou ser salvo. Eu disse: por quê? Porque ela disse para mim no início, porque eu não vou conseguir alcançar tudo isso, não vou conseguir fazer tudo isso que eles falam na igreja. E é tudo ao contrário, né? É uma reflexão legal, cara. É tudo ao contrário. Não, salvação por obras total, né? Salvação por obras total, né? Mas é o que as pessoas pensam hoje. Não, é justamente... Não, na verdade, ela tá certa. Eu vou provar. Ela nunca vai conseguir ser salva por ela mesma. Porque é impossível. Ela chegou à conclusão correta. Só que aí precisa haver essa clareza da teologia que diz: mas é justamente isso, tu chegou à conclusão correta, tu não consegue salvar a si mesmo, pelas suas obras. Nada que o homem faça é capaz de salvá-lo.
É por isso que nós dependemos única e exclusivamente de Jesus. Nós colocamos a nossa... pela fé somente, pela graça somente, em Jesus somente. É isso. Então, tudo, tudo que a gente faz é uma reação, é uma reação ao Evangelho. É uma reação a algo que já foi feito por nós na cruz. É um processo. Nós vamos reagindo ao Evangelho. Vamos reagindo àquilo que nós entendemos da cruz, da graça. Quanto mais nós entendemos a graça, mais graciosos, mais gratos nós somos. Quanto mais entendemos a graça, mais gratos nós somos. E isso nos move a fazer boas obras. As boas obras são evidência de salvação e não a causa da nossa salvação. Perfeito. Então, nós precisamos entender a graça de Deus através da pregação do Evangelho, para que a gente possa ser grato e reagir a esse Evangelho. Tudo que nós fazemos é por graça, é por aquilo que foi feito por nós. E a graça não é uma recompensa, né? Ela é um presente de Deus, ela não é uma recompensa do homem por andar em santidade. Isso. Exatamente, e lá presente. Por que o livro de Tiago ele é tão distorcido quando fala, até na montagem do cânon ali, ele ficou, alguns teólogos ficaram em colocar e não colocar, por quê? Porque o apóstolo Tiago não estava dizendo sobre obras de salvação, ele está falando, é impossível que uma pessoa que conheceu a graça de Deus e se converteu realmente ao Evangelho, ela não flua dela as obras. Então ele disse, me mostre tuas obras. Porque é impossível uma pessoa não ter obras se ela conhecer o Evangelho. Mas se eu inverto os papéis, eu começo a forçar as minhas obras e aquilo se torna um evangelho cansativo e penoso. A gente vai cansar demais. E aí a gente não descansa em Deus. Porque, na verdade, quando perguntam para mim, pastor, tem que fazer alguma coisa? Eu digo, não tem que fazer nada. Diz, como assim? Mas tem um monte de coisa para fazer na Bíblia. Não, existe, mas é depois da salvação. Jesus disse para Nicodemos, cara, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Se tu não o que importa é nascer de novo. Exato. O que importa é nascer de novo. Não, o apóstolo Tiago ele já estava combatendo a hipergraça já sem saber, né? Porque a hipergraça, um dia a gente pode fazer uma live só sobre hipergraça, tá? Legal, a gente pode marcar isso aí, falar só sobre esse assunto, porque eu acho que depois do legalismo e dessa salvação por obras que foi ensinado, né, que a gente aprendeu no pentecostalismo, daí, por causa do efeito elástico, né? Daí a gente cai lá no liberalismo teológico e na falsa graça ou na hipergraça, né? Que é tipo assim, não, tudo pela graça, então pela graça pode tudo, não tem mais consciência de pecado, não tem mais arrependimento, eu sou salvo pela graça, é um presente, e isso não tem resultado prático nenhum na minha vida. E o que o apóstolo Tiago está dizendo é o contrário. É que se verdadeiramente a tua fé está em Jesus, é impossível as boas obras e que o caráter cristão não se manifeste. É incoerente. É incoerente uma fé que não há graça em Jesus e tal, mas a tua vida é uma desgraça. A tua vida não tem evidência da graça de Deus nenhuma. E a evidência da graça de Deus é a santidade, é a piedade, né? Como fala ali em Tito, que nós devemos exercitar na piedade. Nós precisamos praticar a piedade, que isso é proveitoso para o reino. Então é impossível que alguém que realmente entendeu a graça de Deus, como ela é, da maneira profunda e transformadora que ela é, que viva da mesma maneira. As obras são evidência da graça salvífica, são evidências da verdadeira salvação. E não as obras não são o meio pelo qual a gente é salvo, mas elas são evidências verdadeiras. E foi isso que o apóstolo Tiago falou. Tu sabe que Lutero, ele não gostava muito da carta de Tiago, porque ele batia no lance da justificação pela fé, né? Então, eu tenho uma Bíblia que tem comentário do Lutero, e ele era um dos caras que era contra, né, a epístola de Tiago na Bíblia, né, no cânon, né, e porque ele achava que aquilo que Tiago estava falando, ele trazia confusão para a doutrina da justificação pela fé. Que nem tu tinha falado, às vezes alguns autores e algumas pessoas, elas acabam dando ênfase demais em algumas doutrinas e não em outras. E como Deus é sábio, perfeito, e a lei é perfeita e suficiente, Deus estava usando ali o apóstolo Tiago para aparar essa aresta de que nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela fé em Jesus, somente pela graça, mas essa graça, essa justificação, ela é manifesta em obras. Sempre. Né? Sim, verdade, não é notório. Mas o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em uma epístola dele, eu não vou lembrar agora, ele diz que acho que é Efésios,
que nós fomos salvos para as boas obras. Para, Também isso. ele já... Isso. Efésios 2. Efésios 2, né? Então nós passamos ali para a gente ir já para o final, tá legal, tá gostoso? Eu ficaria nesse bate-papo aí bastante. A gente já encheu o ouvido das pessoas aí. A gente passou pelo prejuízo emocional, psicológico, depois a gente falou de uma plantação de igrejas com doutrinas saudáveis, né? Sem o misticismo, sem a carga religiosa que é colocado sobre as pessoas, que só, na verdade, atrapalham e não agregam em nada, só trazem mais peso. As doutrinas da graça, né? A impressão de sermos liberais demais, não somos liberais demais, muito pelo contrário, nós somos mais criteriosos com o pecado, mas com o que é pecado, não ficamos inventando pecado. Deixa eu só fazer um comentário. Bom, tu viu que eu tenho algumas tatuagens, coisa, né? Então, às vezes eu comento para as pessoas que é muito engraçado, porque às vezes, tipo assim, ó, eu tô num contexto de cidade baixa, tá? Então já tem essa fama de boemia e tudo mais. E eu sou um cara que, tipo, tem um monte de tatuagem, aparente e tal. Então tem muita gente que às vezes chegou lá, às vezes eu tava pregando no bar, e a gente fazia o culto no bar mesmo. E era muito louco, porque, tipo assim, daí chegavam os caras, liberalzão, e eu pregando, o evangelho assim, ó, rasgadaço, pô, o Osher da vida, assim, ó. Pistola. E a gente teve uma experiência muito legal, que a gente pregou metade do Evangelho de Marcos em sequência, né? Capítulo a capítulo. E a gente passou por Ananias e Safira. Desculpa, o livro de Atos. A gente também, metade do livro de Atos. A gente passou por Ananias e Safira. E Ananias e Safira é Novo Testamento, é Nova Aliança, né? Mas há ali uma condenação, um juízo de Deus, um juízo imediato de Deus na vida daquelas duas pessoas ali. E Deus condena eles à morte ali. Né? E eu preguei isso, e eu tô no bar pregando Ananias e Safira. E o Paulo, né, tipo, Jonathan Edwards, assim, os caras achando que ia romper o chão e eles iam sem engolir. E gerou um temor tão grande, um arrependimento tão grande nas pessoas ali. E, tipo, eu falo que eu sofro muito porque a minha aparência não ajuda na mensagem que eu carrego, né? Porque o pastor, ele precisa de certa credibilidade, né? Precisa passar credibilidade naquilo que ele tá falando. E às vezes os caras olham pra mim e falam, mas esse maluco aí é bola de neve, onda dura, não sei o quê, descoladão, né, liberalzão e tal. Mas quando os caras ouvem a doutrina, a sã doutrina ali, a palavra sendo pregada de maneira expositiva, daí os caras ficam sem entender, né? Como assim o cara todo liberal, tatuagem e tal, não sei o quê, daí o cara vem e desce a lenha no negócio ali. Isso é muito legal, cara. Isso é genuíno de Deus, cara. É Deus fazendo esse tipo de coisa, cara. Não tem como. Mas eu julgava muito também, viu, Jader? Eu tenho tatuagens, tudo, não que nem tu, mas eu julgava muito, cara. Eu lembro numa época, não sei se tu vai lembrar do Rafael da Coadjuvantes, eu acho. Não era da Coadjuvante, Reparadores de Brecha. Reparadores. Lembra dele? Sim. Claro. Um dia eu encontrei ele numa marcha para Jesus, e eu, religiosão, e eu disse para ele, cara, tu é uma vergonha pro evangelho, eu disse pra ele. Tu é uma vergonha pro evangelho, tu se reúne com os caras no bar para tomar cerveja, falar do evangelho. E um dia ele, com a mansidão, ele olhou para mim e disse assim, cara, um dia tu vai entender, só isso. E me bateu nas costas e foi embora. E eu falei, pai, eu preciso encontrar esse cara, para dar um abraço nesse cara. Esse cara tava errado. Então, Douglas, eu vou confirmar um negócio para ti. Eu era um dos caras que frequentava o bar. Eu voltei para Jesus no bar. Nesse bar onde o Rafa fazia essas reuniões aqui na Cidade Baixa. Eu frequentava essas reuniões. E foi por isso que eu voltei para a Cidade Baixa. Porque eu fui alcançado lá no fundo do bar. Né? A gente fazia a reunião no fundão do bar, um dos bares mais sujão, punk que tinha aqui da Cidade Baixa. E ali Deus me tocou e Deus foi me trazendo de volta. E do bar eu fui lá congregar na igreja do meu pai. Eu tinha problemas com meu pai, né? Por causa da igreja e tudo mais. Eu fiz as pazes com meu pai, fui servir a igreja, fui servir o meu pai lá durante 5 anos. Daí fui pastor de jovens, fui consagrado a pastor e hoje estou aqui contando igreja, sendo pastor também. Porque um dia tinha uma porta aberta na Cidade Baixa, num bar da Cidade Baixa, alguém estava pregando o evangelho lá. Olha só. Eu julguei ele, cara. Eu julguei ele, mas se um dia eu vou encontrar ele, a gente vai bater papo, vamos dar risada também. Cara, foi um prazerzaço falar contigo, assim, muita experiência aí. Tu é um jovem, também tá com 33? Isso. Já tô indo pros meus 40, já tô fazendo 39 agora. Mas
O corpo vai envelhecendo, a cabeça não, né, cara? A gente não acompanha. Cara, vamos viver esse evangelho, vamos ensinar. A gente só tem que ensinar as pessoas a viver esse evangelho maravilhoso, viver essa graça maravilhosa em Jesus, e fazer elas livres, cara. Esse é o meu foco hoje. Encharcar as pessoas de amor. Nós temos que encharcar elas de amor. As pessoas precisam de amor e não de regras. As regras, elas vão ser impositórias, elas vão pesar na vida das pessoas, mas a graça ela não traz regra, ela traz liberdade. Eu tomo a decisão de não pecar. Não é por causa de um cumprimento de regra. A lei não deu certo, a gente sabe disso. Lutero foi um cara que bateu demais sobre isso. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele também vai bater demais. A lei não deu certo, foi um direcionamento para Cristo. Cristo deu a continuidade da lei, ele cumpriu a lei e ele apontou o caminho da graça de Deus. Cara, foi um prazerzão, a gente falou, só para a gente finalizar aqui, nós falamos sobre uma igreja saudável, sobre um reino que não é dividido, que nem tu tocou muito bem pontuado por ti, que Deus ele é o Deus da igreja, a igreja não está errada, existe um propósito em alguma coisa, e se a gente parar para explicar Deus aqui, eu e tu, nós não vamos conseguir explicar Deus, ele age até amanhã. Não tem como, né, cara? Cara, quer deixar o endereço da tua igreja aí, pessoal te visitar lá hoje? Então, velho, a gente tá se reunindo na igreja Batista Palavra Viva, ali na Oscar Pereira, número 2406. Mas em breve nós vamos voltar, pretendemos voltar para a Cidade Baixa e nos organizar aqui, mas a gente vai ter que alugar um lugar e tal, mas tu pode encontrar a gente, é mais fácil tu encontrar ali pelo YouTube, as nossas mensagens estão todas ali no YouTube. O YouTube é IB Casulo. E também tem o Instagram que é casulo, @casulo.cb. Ali também tem alguns vídeos, tem alguns flyers, o convite para a igreja, alguns vídeos que a gente publicou também. Então tu pode nos achar por ali, pode entrar em contato direto comigo também, sou bem acessível, não sou um pastor midiático. Legal, cara. A gente também, se vocês quiserem visitar nós na Zona Norte aqui, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, eu dou o meu WhatsApp, não há problema nenhum. Nós estamos nos reunindo nos lares hoje, a gente tem uma galera que está andando com nós já, e estamos estudando os próximos passos, mas tudo com calma, estamos já estudando os próximos passos aí, e talvez já venha para esse ano ainda venha um endereço com uma nova igreja aí, que nós já estamos definindo até o nome. Eu só queria mandar um abraço para o meu amigo pastor Alessandro, lá do Rio de Janeiro. Eu estive pregando lá na igreja dele agora antes do final do ano. E queria mandar um abraço para ele também, um homem que está ali plantando igreja, uma igreja cristocêntrica, centrada na palavra, um pastor de uma igreja saudável, uma igreja muito amorosa. E, cara, foi um prazer muito grande também, cara, conversar contigo. Quero saber se tu quer ser meu amigo, pra gente bater mais papo e a gente caminhar junto aí. Esse ano eu quero trazer... Cortou aqui. Cortou. Agora voltou. Eu participei durante 2 anos de um projeto chamado Projeto Plantador, que é para plantadores de igreja, da Rede Atos 29, não sei se você já ouviu falar. A Rede Atos 29 é uma rede internacional de plantação de igrejas que plantam igrejas e tal. Eu participei desse projeto e a gente tem uma comunidade de pessoas, uma rede de igrejas que são centradas no Evangelho, né, que tem a ênfase aí na soberania de Deus, são igrejas missionais, confessionais também. Então, quero te apresentar essa galera, quero fazer alguns eventos, pretendo fazer alguns eventos aqui com o pessoal dessa Rede Atos 29 aqui, juntar alguns pastores que também são confessionais, acreditam nas doutrinas da graça e têm se esforçado para plantar igrejas saudáveis aí por todo o Brasil. E vai ser um prazer aí a gente poder caminhar juntos aí. Fechou, não precisava nem convidar, vamos ser amigos sim, vamos andar junto. Tem o pastor Rafael que está aí assistindo também, que é um cara que eu conheci há poucos dias e é um cara excelente também. Vamos estar juntos sim, mano, vamos estar juntos, a minha casa está aberta aí, não vou dar o endereço aqui agora, mas eu te passo no WhatsApp ali, vamos marcar alguma coisa aqui. Cara, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo aí, obrigado pela tua disponibilidade e esse coraçãozão aí que Deus te deu. Te mantenha assim, valeu, cara. Nunca sai desse caminho. Eu agradeço aí pelo convite, foi muito bom bater esse papo, e eu te desafio a gente fazer uma live aí só sobre hipergraça. Agitar a galera pra gente explicar as diferenças e as nuances aí do que é. O que é a graça, o Wayne Grudem fala sobre isso, né? É a graça preciosa e a graça barata. A gente vai fazer aí pode fazer uma live só sobre isso, né? Explicando as nuances e as diferenças aí entre a graça preciosa e a graça barata. Tá marcado então, primeira semana de fevereiro.
Primeira quinta-feira de fevereiro. Então Marcado. a gente vai divulgar aí pro pessoal. Então tá. Cara, um beijo na família aí, beijo nos filhos, fica com Deus. Igualmente, beijo a todos. E agradecer todo mundo aí que ficou nos assistindo, que vai nos assistir. Obrigado, gente, pela os ouvidos de vocês para escutar esses mal acabados aqui. Valeu, velho. Obrigadão aí. Uma boa noite. Deus abençoe todo mundo. Qualquer coisa, chama nós aí. Tamo aí. Tamo junto. Um abraço, meu irmão. Abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.